Que a graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus esteja comigo, contigo, conosco nessa noite, em mais uma quarta-feira, onde nos reunimos aqui para estudar a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo aqui conosco. Eu sou o seminarista Gabriel e estamos aqui dando prosseguimento à nossa jornada de estudos bíblicos online da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. Se você está aí retornando do feriado de carnaval, quem sabe na sua casa ainda, ou retornando do trabalho, a depender da circunstância que você estiver, esteja acompanhando conosco com muita atenção, com muita reverência ao Senhor nesse momento, para que eu te peço a gentileza em prol da obra e do avanço do reino de Deus, que você não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal para acompanhar toda a sequência dos nossos estudos, que neste ano de 2023 se encarregará de nos trazer uma visão sobre a igreja local e missões. Esse foi o tema que o Senhor colocou no nosso coração para então nós nos aprofundarmos e refletirmos com vistas à necessidade da igreja de cada vez mais se revestir da sua responsabilidade missionária. Nós vimos no mês de janeiro, recapitulando, como funciona então o livro de Atos para com a igreja como um manual de missões. E já desde as 2 quartas-feiras anteriores, vimos refletindo nesse mês de fevereiro com respeito ao significado bíblico e verdadeiro, genuíno, do Pentecostes. Então, vimos aí nas semanas que se passaram, na primeira e segunda quartas-feiras deste mês de fevereiro, com relação ao significado do Pentecostes no contexto hebraico, lá no Antigo Testamento, que é o 50º dia após a Páscoa. Já falamos disso aqui também nos estudos anteriores. E, especialmente no estudo imediatamente anterior, da semana passada, estivemos falando sobre o significado do Pentecostes segundo Jesus, onde então refletimos lá no texto de João 14, no capítulo do versículo 16 e 17, onde Jesus promete um outro Consolador. Então vimos que implicações isso traz para identificarmos a visão que Cristo tinha com respeito e relacionada ao Pentecoste. E hoje nós vamos encerrar esta jornada em fevereiro para falarmos então do significado do Pentecoste para a igreja. O que significa hoje o Pentecoste no contexto da nova aliança da Igreja de Cristo? Abra sua Bíblia, desde já, lá no texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, e vamos ler os versos 18 a 21. Efésios, capítulo 5, versos de 18 a 21. E diz assim a palavra de Deus. Acompanhe com muita atenção e reverência aonde você estiver. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o nosso foco aqui hoje vai ser entender o Pentecostes segundo a realidade da nova aliança, da igreja cristã, e especialmente enfocando esta expressão aqui do verso de número 18 de Efésios 5, quando é dito: enchei-vos do Espírito. Esse encher significa o que então? O Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é um grande teólogo e escritor, conferencista, já falecido, mas que muito contribuiu para a teologia reformada, ele, no seu livro O Batismo e os Dons do Espírito Santo, ele vai escrever o seguinte: o grande propósito do Pentecostes era oferecer a prova final do fato de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Isso é declarado, diz ele. A segunda coisa é a grande inauguração da igreja como seu corpo. E a terceira é uma prova do fato de que essas várias pessoas que são acrescidas à igreja são membros
do corpo. Então, o Dr. Martyn Lloyd-Jones ele vai além para identificar o Pentecostes com 3 significados muito importantes e especiais para a igreja. O primeiro era declarar e confirmar a divindade de Cristo à medida em que ele promete o envio desse outro Consolador e então se cumpre a sua promessa, sendo ele então o verdadeiro Filho de Deus, pois importava que ele fosse glorificado aos céus, colocado à destra de Deus Pai, para que então viesse o Espírito, como ele mesmo havia predito lá em João capítulo 14 e também João 16. A segunda coisa que ele diz era a inauguração da igreja como seu corpo. Pentecostes, como vimos nas semanas anteriores, marca efetivamente essa passagem da igreja que estava ali começando ainda embrionária no movimento de Jesus, muito itinerante, para então com a capacitação da descida do Espírito Santo sobre eles lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2. Então, neste evento Pentecostes então é declarado o início da jornada da igreja. E o terceiro propósito do Pentecostes, segundo Lloyd-Jones, era provar o fato de que estas pessoas seriam então integrantes do corpo de Cristo, da igreja do nosso Senhor Jesus. Então, o selo do batismo do Espírito Santo não é necessariamente essas extraordinariedades que se mencionam na teologia contemporânea, nas vivências práticas das igrejas, quando se requer, especialmente em relação ao dom de línguas, quando na verdade Lloyd-Jones enfatiza que é a marca da regeneração, é a marca da mudança de vida, da transformação que somente pode ser operada por um salvo, por um eleito, por aquele que foi efetivamente comprado pelo sangue de Cristo e então passa a ser objeto desta transformação, dessa regeneração eficaz que é operada por este Espírito Santo. Lá em Atos 1:8, Jesus diz aos seus discípulos, como nós já lemos também em lições anteriores: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Segundo Jesus, nós conseguimos observar aqui nesse texto que o Espírito é quem capacita a igreja para ser testemunha dele no mundo. Veja que no capítulo 1, verso 8 de Atos, que acabamos de ler novamente, ele enfatiza essa característica capacitadora do Espírito à medida em que ele coloca como uma condição comprobatória. Veja, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas não apenas para isso, mas para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Este Espírito Santo é de fato o poder sobrenatural que vem sobre a igreja, que a reveste para então tornar a mensagem do Evangelho efetiva àqueles que a ouvem. Havia essa necessidade de que o Evangelho que o povo de Deus fosse pregar, que o crente fosse compartilhar para multiplicar o reino, fosse revestido de poder. E esse poder, tendo em vista a sobrenaturalidade, a importância da mensagem a ser pregada, ela precisava então estar chancelada, selada e marcada pelo poder do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então a obra de Deus ela só vai ser levada a cabo, a obra de Deus ela só vai ser útil, ela só vai ser proveitosa se tiver este pressuposto do poder de Deus, que não necessariamente vai ser, repito, uma marca de questões sobrenaturais, pode até ser, mas a grande marca é esta, a regeneração de quem prega e o atendimento eficaz da palavra que é pregada por quem ouve. E esse trabalho, os dois, tanto o da eficácia da pregação quanto da eficácia do ouvir esta pregação, ambos são desempenhados pelo Espírito Santo de Deus. Então é importante identificarmos que, segundo Jesus, o Espírito capacita a igreja para ser esta testemunha. Não é? A igreja ela foi comissionada pelo Cristo ressurreto, lá em Mateus 28, 19 a 20, quando ele diz: ide por todo o mundo. E a comissão ela não se estende apenas para esta finalidade, como também para pregar
as boas novas a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este Espírito que no Pentecostes veio para capacitar com poder a igreja para executar a sua tarefa, como está lá em João capítulo 20, versos 21 e 22. Vamos acompanhar aí nas nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 20, versos 21 e 22. Diz assim: E, dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então veja só que é interessante a comissão que Jesus repassa ainda com capacitação para com a sua igreja, à medida em que eles recebem o dom do Espírito Santo. Então esse princípio da capacitação que o Espírito opera na vida da igreja, que é um primeiro significado que observamos aqui no contexto bíblico em relação ao Pentecostes, é estabelecido pelo próprio Cristo, lá em João 6, verso 63, quando ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Essa é a chave para compreendermos, meus irmãos, a importância da ação e do poder do Espírito Santo, pois é ela que produz a eficácia da evangelização. Segundo Douglas Kelly, um escritor teólogo também muito conhecido, ele vai afirmar que o evangelismo é trazer uma mensagem sobrenatural, que é de graça e amor eletivo de Deus por pecadores indignos, com um objetivo que também é sobrenatural, que é o de ressuscitá-los da morte espiritual para uma vida eterna de íntima e comunhão pessoal com Deus. Mas esta mensagem sobrenatural, diz o Kelly, com a sua meta sobrenatural, só pode ser transmitida por um poder sobrenatural, suficiente para que sobrepuje o estado de morte do homem natural, como está lá em 1 Coríntios 2,14, e ainda a perversa oposição do mundo, da carne e do diabo, como Paulo nos menciona, falando da nossa luta lá em Efésios 6, tratando então de nos mostrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. A igreja, queridos, ela tem verdadeiramente uma missão evangelizadora, e essa missão ela precisa do poder do Espírito Santo para ser concretizada. É o que Pedro, é o que João, é o que Paulo afirmam com muita clareza nos textos que eu quero te convidar para lermos com atenção a partir de agora. O primeiro texto se encontra exatamente aí, em Atos, no capítulo 4, verso 31, quando é dito o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então você observa ali exatamente no contexto de uma segunda pregação de Pedro, já na ocasião ali falando ali para um outro grupo, posterior ao Pentecostes em Atos 2, e ali, após as suas orações, então treme-se o lugar onde eles estavam reunidos e eles foram cheios do Espírito. Veja que o Espírito Santo não desceu de novo, ele já havia descido em Atos 2 de uma maneira definitiva. Contudo, eles são cheios. Essa sim é uma operação que vai acontecer com continuidade na vida do crente. O ato de plenitude do Espírito, não é? E aí, observe que em Atos 4:31, que acabamos de ler, os apóstolos são, especialmente Pedro, ele é capacitado com poder a partir do momento em que eles são cheios do Espírito Santo, porque a partir dali eles com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, é o que diz o texto. Um outro texto também que nos registra isso é, segundo o relato de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. 1 Coríntios 2, 4 e 5, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Veja que Paulo deixa muito evidente
a ausência de utilização, ou de utilidade, melhor dizendo, para os seus atributos de oratória, de argumentação humana, quando na verdade toda a sua sabedoria seria nada perante, sim, a altivez do seu próprio orgulho, quando ele olha para a eficácia do Espírito Santo e do seu poder para a pregação do Evangelho. Por isso ele diz que a sua palavra, a sua pregação, não consistia de elucubrações, de elucidações ou de particular entendimento humano, mas pela demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a fé dos seus ouvintes, aqui quando ele fala aos Coríntios, não fosse apoiada na beleza das palavras, do conjunto orgânico da pregação do próprio Paulo, mas pela fé em Deus e pela sabedoria do próprio poder de Deus. Também lá, Paulo vai nos relatar em Efésios 6, 18 e 19 o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir de minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então ele associa sempre esta eficácia da pregação, a efetividade do seu ministério com o encher do Espírito, com a presença do Espírito Santo chancelando tudo que ele faria. Não haverá, de fato, meus irmãos, eficácia alguma no trabalho de evangelização que é exercido pela igreja sem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo precisa estar sempre antes de qualquer empreitada, de qualquer projeto que nos arvoremos a fazer. A igreja ela nunca desempenhará de maneira concreta, de maneira acertada, a missão que ela tem confiada pelo Senhor, se não caminhar na dependência de quem o comissiona, que é o próprio Espírito Santo, é o próprio Cristo, na pessoa do Consolador que está conosco. É por esta razão, meus irmãos, que o primeiro sermão de Pedro, lá em Atos 2, logo após o evento Pentecostes, logo após a descida do Espírito Santo, ele vai produzir a conversão de aproximadamente 3.000 pessoas. É o que está lá em Atos 2,41, diz assim: então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mas o Espírito Santo, através da pregação que é bíblica, que é fiel, que é genuína à palavra de Deus, compungiu ali, como no exemplo de Pedro, o coração dos ouvintes, produzindo efetivo arrependimento. Por isso, nós podemos até mencionar aqui, a título de ilustração, os acontecimentos que todos os irmãos têm conhecimento lá no estado norte-americano de Kentucky, quando já há alguns dias há um culto ininterrupto na Universidade de Asbury, lá nesse estado do Kentucky, quando então pessoas ali, universitários, realizando um culto e com a simplicidade das orações, pregações bíblicas, confissão pública de pecados e batismos, tem despertado a atenção de todo o mundo, especialmente pela pela não interrupção deste culto, que já há alguns dias lá acontece, e o que alguns teólogos de renome têm classificado como um genuíno avivamento. O fato é, meus irmãos, talvez seja bastante prematuro afirmarmos que sim, é um avivamento, ou que não é, mas a verdade é que os frutos disso é que nos testificarão com toda certeza se foi um evento genuíno ou não, de manifestação do Espírito Santo de Deus no meio dos crentes que ali se reuniram ali em Asbury, na Universidade de Asbury. Por quê? Porque o avivamento verdadeiro, a presença do Espírito Santo, ela converte, ela sinaliza-se necessariamente pela produção de arrependimento. E aí nós vamos ver, com o passar do tempo, qual o fruto que aquela cidade vai ter com respeito a esses acontecimentos. O fato é que Douglas Carey resume para nós muito claramente: para que o evangelismo seja efetivo, é necessário o Espírito Santo acima de tudo. Apenas a sua unção pode embelezar
caráter daqueles que trazem a mensagem do Evangelho. Veja só, somente Ele pode abrir o coração dos pecadores para serem iluminados e renovados, quando lhes testificada a absoluta verdade da palavra pregada que Ele mesmo inspirou. Por mais que o pregador, por mais que o pastor, o líder, se motive, se cerque de todas as ferramentas de exegese, de estudo bíblico, de sabedoria teológica, nada disso se reverterá num produto genuíno da ação de Deus sem a intervenção do Espírito Santo, sem o seu poder, em outras palavras, porque é Ele que inspirou essa palavra e é Ele também que produz eficácia na pregação dela. Então, queridos, nós podemos observar com muita clareza que após o Pentecostes, lá em Atos 2, estabeleceu-se uma norma na vida da igreja, e aqui eu quero chamar sua atenção para esse significado, essa linha que une os significados mais distintos do que vem a ser efetivamente o Pentecostes. Para a igreja, ela se norteia por esta norma que vigorará até a segunda vinda de Cristo. Qual é esta norma? É de que toda pessoa que recebe o Espírito Santo toda pessoa recebe o Espírito Santo não como resultado de suas próprias obras, mas pela pregação da fé. Está lá em Gálatas, no capítulo 3, versos 2 e verso 14. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versos 2 e verso 14. Gálatas 3, verso 2 e 14, diz assim: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pergunta Paulo. E lá no verso 14, ele responde dizendo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quando aqui Paulo trata então do Espírito Santo, ele vem a explicar e esclarecer, sob a inspiração do próprio Espírito Santo, quando ele escreveu aos Gálatas, que esse Espírito é recebido pelo crente, não pelas suas obras. Não há nada que você ou eu possamos fazer para merecer ou para receber o Espírito Santo pelo nosso próprio mérito, mas é somente Cristo que, elegendo, escolhendo os que lhe apraz, dá a eles essa dádiva, esse grande dom que é o Espírito Santo em nós, e que testifica do Filho com o Pai, para que a sua obra seja em nós conduzida em utilidade, em frutos. Por isso, também aos Gálatas, Paulo vai referenciar àqueles irmãos e também a nós a necessidade de quem tem o Espírito, quem vive no Espírito, também mostrar e produzir frutos que tenham coerência, que guardem relação com esse Espírito, que são os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas, no capítulo 5, nos versos de número 16 a 26, especialmente quando ele fala dos frutos do Espírito, aí no verso de número 22 em diante, dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Completando o verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por isso a importância dos frutos, por isso a importância da produção, da vivência de uma vida santa perante o Senhor, que é um resultado da nossa salvação e não necessariamente a causa dela. Veja então que o próprio apóstolo Pedro, lá na sua pregação marcante após o Pentecostes, em Atos 2, 38 e 39, vai destacar: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão ainda longe, isto é, para quantos o Senhor Deus, nosso Deus chamar. Então, quando nós voltamos para o texto inicial que lemos, eu quero te convidar para voltar lá para o texto
de Efésios capítulo 5, Efésios, carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, no verso número 18, quando ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E dentro disso eu quero observar com você 4 verdades em cima deste vocábulo, desse verbo grego aqui, enchei-vos, não é? Que significa exatamente o seguinte. Primeira coisa que nos chama a atenção é então que ele está no modo imperativo. Então, não é uma opção para o crente. Você pode ser crente sem ser cheio. Não, é uma ordenança divina. Enchei-vos. Não tem espaço para a faculdade do crente de decidir se por ele será interessante ou não estar cheio desse Espírito. Ele precisa encher-se e procurar sempre estar cheio deste Espírito. A segunda coisa que nos chama a atenção aqui é que está no plural. Enchei-vos, não enchei, não é? Por que enchei-vos? Ele fala para uma comunidade, no caso aqui a igreja em Éfeso, mas significa que a dádiva, o presente, o dom do Espírito Santo não é para apenas um privilégio de um pequeno grupo de pessoas, como pensam algumas denominações, mas para uma obrigação de todo cristão, de todo crente, encher-se do Espírito Santo. É uma tarefa, é uma missão que nos é dada para que busquemos estes frutos lá de Gálatas, capítulo 5, que referenciamos há pouco. A terceira coisa é que está na voz reflexiva. Esse enchei-vos significa, não necessariamente, que você vai ter que mover céus e terras para ser cheio deste Espírito Santo de Deus, mas que você precisa deixar-se encher. Por isso, o verbo enchei-vos está no tempo reflexivo. Significa que o cristão deve se entregar sem reservas ao Espírito Santo. É um ato de entrega, é um ato voluntário de entrega. Voluntário entre aspas, porque efetivamente esse próprio Espírito Santo é quem vai dobrar as nossas resistências humanas para que possamos receber de maneira plena o seu poder. Em quarto e último lugar, ele está no tempo presente, o verbo está aí, enchei-vos, significa uma apropriação contínua que inicia e não termina jamais. Pentecostes, no final das contas, significa então vida no Espírito. Significa caminhar plenamente ao lado do Senhor. Que esse estudo a respeito do Pentecostes, o significado, possa nos ajudar a entender de que maneira a igreja hoje se relaciona com este Espírito Santo, que é o iluminador, é o capacitador da igreja, é o nosso fiel consolador e é também quem produz em nós a eficácia da fé que efetivamente nos salva por meio da graça que o Senhor nos concede, não é? Porque somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, como está lá em Efésios 2, de 8 a 10. Então, quero refletir com 3 perguntas aqui para a nossa edificação nessa noite, que são as seguintes. Primeiro, o Pentecostes pode ser repetido? Será que o Pentecostes pode acontecer de novo? O que está acontecendo lá na Universidade de Asbury? É um novo Pentecostes? Será? Nós vemos aqui com muita clareza que o Pentecostes, assim como a ressurreição de Cristo, assim como o seu sacrifício redentor, assim como toda a obra do Senhor Jesus, o envio do Espírito Santo também foi um ato único, definitivo e irrepetível. Então não haverá um segundo Pentecostes. Houve um Pentecostes, o Espírito Santo não fica de elevador subindo e descendo do céu em várias oportunidades. Na verdade, o que acontece em alguns momentos da história, como a história da igreja vai testemunhar, são de grandes avivamentos, que não necessariamente são outros Pentecostes, foi só um. O que acontece é que em alguns momentos, pela busca genuína e sincera em arrependimento diante do Senhor, ele enche determinados grupos com o seu Espírito para que produzam então frutos dignos de arrependimento naquela localidade. E isso é uma demonstração única e exclusiva da sua misericórdia para conosco. O que significa
Unção do Espírito Santo. Nós vemos em muitas músicas essa referência, né? Unção do Espírito Santo. O que significa? Quero te convidar para que você abra a sua Bíblia lá, na primeira carta de João, capítulo 2, versos 20 e 27. O que significa? Será que isso é bíblico? Unção do Espírito Santo. 1 João 2, 20 e 27. Diz assim a palavra de Deus. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então essa unção que vem do Espírito Santo é para produzir conhecimento. Olha só que interessante. Não é uma unção que produz em nós ignorância, impercepção, muito pelo contrário. Ele vem para esclarecer, ele vem para edificar, ele vem para consolidar o verdadeiro entendimento que vem da palavra. E em terceiro e último lugar, como receber o poder do Espírito Santo para pregar? Não é? Será que você pode fazer alguma coisa para isso? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso de número 13, quando é dito assim. Lucas 11, verso de número 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então é possível que, na verdade, não receber o Espírito. Você vai receber se aprover a Deus na ocasião de ter te escolhido para ser salvo. Mas a capacitação especial para este dom de ensinar, de pregar a palavra de Deus, ela pode e deve ser solicitada, como vemos aqui na palavra de Deus, ao Pai em oração. Então ele deixa isso muito claramente, incitando a orar lá em Lucas 11, de 9 a 13, quando no verso 13 ele diz: quanto mais ao Pai Celestial vos dará o Espírito Santo aqueles que lhe pedirem. Então, o dom do Espírito Santo para esta especificidade da pregação, ela deve e pode ser pedida e requerida se você tem sentido essa necessidade na tua jornada com Cristo. Nós aguardamos e esperamos com bastante alegria todos os irmãos para a próxima quarta-feira, quando então nós vamos refletir sobre os efeitos práticos do Pentecostes na vida da igreja. Esse mês de março nós vamos dedicar a isto, com base no texto lá de Atos 2, especialmente nos versos 42 a 47, quando vemos o testemunho de Lucas registrando Atos sobre como viviam os primeiros cristãos. Eu quero te pedir que você já leia antecipadamente esse texto, reflita e medite nele, busque a Deus em oração, esteja conosco, não perca, toda quarta-feira às 19h30 no nosso canal oficial do YouTube da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. Eu sou o seminarista Gabriel, foi uma alegria te receber hoje e nós contamos com a sua presença conosco. Não perca os nossos estudos. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele derrame sobre ti e sobre a tua família a sua maravilhosa graça. Uma excelente quarta e um bom restante de noite para você, em nome de Jesus. Grande abraço.